que é um casal que reside em Ribeirão Preto, participando da loja de Ribeirão Preto, membros da Sociedade Teosófica desde 2009, embora participante desde 2007. Eles estão hoje conosco, foram convidados por nós para apresentar-nos um seminário de abertura no Mahatmas, uma eterna fonte de luz. Então, nós vamos estar passando, em princípio, a palavra para nossa querida irmã Berta, essa mulher linda, mexicana, com esse sotaque belíssimo, com essa presença encantadora, que encantou e fascina até hoje o esposo. Olha só. Sim, com certeza. Então, nós vamos passar a palavra para ela, agradecendo a presença de todos, porque são todos vocês que otimizam a possibilidade dessa live acontecer. Porque sem essas participações não seria possível nós estarmos aqui nesse trabalho junto a vocês, viu, Berta e Marcos? Então, a gente Obrigado. agradece essa participação, do aceite ao convite e desses irmãos queridos que estão aqui conosco. Então, vamos fazer a abertura, está aí com a Berta a palavra a partir de então, e estamos gravando, se você quiser compartilhar algum material. Eu vou compartilhar, sim, com licença. Sim. Ai. A tecnologia é sempre complicada. Ok? Ok. Bom, boa noite a todos, né? Nós agradecemos o convite da Loja Estrela d'Alva para falar um pouquinho sobre os mestres, né? Esses grandes seres, e agora, em primeiro lugar, teríamos que saber quem são, por que os consideramos mestres, né? Fonte de luz, isto é, de conhecimento, e a forma em que nós introjetamos eles pessoalmente, né, nas nossas vidas. Então, esperamos, resumidamente, dar uma ideia desses seres especiais, seu trabalho, tanto a nível mundial como pessoal. Deixa eu ver. A bibliografia que a gente utilizou está aqui à disposição, são as cartas dos Mahatmas, de Sinet, de Jinarajadasa, os livros do próprio Sinet, né, Mundo Oculto, Budismo Esotérico, Luz no Santuário, do Geoffrey Hodgson, Mestres e Suas Mensagens, de Raul Branco, A Chave para a Teosofia, de Blavatsky, um artigo da Josephine Ransom, né, de instruções para a Sociedade Teosófica dos Mestres de Sabedoria, e um olhar sobre a filosofia esotérica, de Adilson Almeida Pedrosa. Então, vamos conversar dizendo que o despertar da consciência passa por o conhecimento de que existe um plano divino, que dá sentido à vida. Esse plano requer, evidentemente, os serviços de agentes capacitados, que vêm a ser as hierarquias cósmicas de anjos ou adeptos, que desde os planos sutis guiam as forças da natureza e apoiam o esquema evolutivo da humanidade, né, protegendo e orientando há milênios de anos a harmonia do plano. Agora, quem seriam esses grandes seres? Segundo a filosofia esotérica, existem diversas irmandades de luz. Na Terra foi a grande fraternidade branca que chegou a 18 bilhões de anos com Sanat Kumara. E que é formada de homens perfeitos, que concluíram o ciclo de evolução humana, entendendo como evolução a expansão gradual da consciência, corporificada em formas diversas, né, formas materiais diversas, em constante aperfeiçoamento.
Esses seres atingiram o nirvana, isto é, se libertaram do estágio humano, mas permanecem ligados à humanidade por compaixão e solidariedade. Essa imagem é estritamente ilustrativa. Podemos dizer da fraternidade que ela não intervém no livre-arbítrio das pessoas, ocupam diversos cargos, já que eles também, na escala espiritual, existem graus de progresso. Eles não fazem questão de que a gente acredite na sua existência. Eles enxergam também as potencialidades do ser e não somente as nossas capacidades atuais. São capazes de ver o futuro, que pode parecer enganoso e até injusto a curto prazo. Isto porque jamais objetivaram a reparação imediata, né, dos nossos erros. Podemos dizer que são homens vivos, mortais, e não espíritos em contato com humanos. O corpo que usam dura muito mais do que o ser humano comum, né? Pois eles seguem rigorosamente a lei da natureza e não desperdiçam suas forças vitais. E quando precisam trocar de corpos, conservam a autoconsciência, diferentemente do homem comum, para quem a morte é o esquecimento. Portanto, eles agem como adeptos única e exclusivamente quando seus poderes ocultos são necessários. Quando não, eles se tornam um ser humano normal, comum, evidentemente com intuição aguçada, né? Eles trabalham para a evolução e regeneração do mundo, em intervalos determinados pela hierarquia e de acordo com a lei kármica. Inspiram, coordenam, adaptam, mas nunca forçam ou influenciam indevidamente por dois motivos. O karma de qualquer ação ou decisão flui para aquele que força ou exige uma linha de ação. Olha só quantas vezes nós já incorrimos nessa questão. Sim, muitas vezes, sem querer, né, a gente tenta influenciar a pessoa para agir de certa forma. E a outra questão seria que toda alma cresce através de seus próprios esforços e decisões, isto é, o seu livre-arbítrio. Diversas tradições religiosas confirmam a existência desta fraternidade de grandes sábios, com ramificações em todos os continentes, que inspira e conduz silenciosamente a humanidade, e recebem diversos nomes. Podem ser chamados imortais, anjos, rishis, arhats, iniciados, mestres ou mahatmas. E só para esclarecer melhor, a palavra adepto vem do latim adeptus, aquele que obteve. É um ser plenamente iniciado que zela pela humanidade. Mahatma, em sânscrito, significa grande alma. É um adepto de elevado nível. E que em Pali, o equivalente seria Rahat ou Arhat. Tá? A Mahatma em sânscrito, em Pali, Arhat. São conhecidos como mestres, grande espírito, Jivamuktas, isto é, almas libertas que continuam ligadas ao corpo para ajudar a humanidade. O mestre de sabedoria seriam os membros da grande fraternidade branca, que aceita discípulos e colaboradores em seu trabalho. A senhora Blavatsky nos esclarece que Mahatma Arhat é um personagem que, por meio de educação e treinamentos especiais, desenvolveu suas faculdades superiores, que a humanidade adquirirá depois de inumeráveis encarnações, durante o processo de evolução cósmica. E também esclarece que Mahatma, o grande alma,
é aquele cuja elevação moral e intelectual e seus conhecimentos são imensos, e a santidade de suas vidas pessoais ainda maior. Podemos dizer que o contato do mundo ocidental com os chamados mestres da grande fraternidade branca só ganhou projeção no século XIX, especialmente com o trabalho da Madame Blavatsky ou da própria Sociedade Teosófica. Mas por que se deu esse contato? Podemos dizer que, apesar dos grandes avanços científicos e descobertas, né, até aquela época, as guerras no mundo continuavam. O caos estava instalado. Por isso, a humanidade, podemos dizer, tinha deixado de expressar sua natureza espiritual, inclusiva, sintética e consciente da unidade. Ocupada com o desenvolvimento da mente analítica, cuja essência é o egoísmo e o individualismo. Portanto, conseguiu que a luz do verdadeiro conhecimento se opacara. Então, com o objetivo de acelerar o término dessa fase, 2 mestres de sabedoria solicitaram permissão para trabalhar em prol da raça humana, né? E inculcar aos poucos, né, gradualmente, novamente a moralidade universal e trazendo de volta o verdadeiro conhecimento. Isto aconteceu apesar da grande maioria dos membros da fraternidade considerar que a humanidade ainda não estava pronta para receber certo tipo de informação que nos permitiria elevar a nossa consciência. Agora, aqui eu me permito fazer um paralelo. Desde as antigas escolas de mistérios, a humanidade teve a oportunidade de acessar a sabedoria ancestral, como nós sabemos. Isto é, receber o conhecimento e ser treinada nas ciências ocultas, que revelam a origem do cosmos, os mistérios das forças da natureza e a constituição do homem, desde suas origens. E o próprio mestre Kuthumi confirma isso. A ciência do ocultismo, uma ciência exata, cujas leis são tão imutáveis como as da natureza, já era conhecida pelo homem uma eternidade antes de surgir a ciência tal como hoje a conhecemos. Acontece que, apesar dos conhecimentos ter estado à disposição naquela época das escolas de mistério, sempre foram poucos os dispostos a se esforçar, purificando sua natureza inferior para adquirir conhecimentos com responsabilidade. Pois sabemos que conhecimento significa poder. E quando a semente da vaidade brota no coração do homem, ela vai se alimentar pelo gosto do dinheiro, do luxo, da fama e, evidentemente, do poder de dominação. Foi por isso que a humanidade foi submergida numa fase de trevas por muito, muito tempo. Podemos dizer que ainda estamos nessa situação, né? Dentro do Kali Yuga. Os mestres que interviram para ajudar a humanidade foram o mestre Moria e o mestre Kuthumi. O mestre Moria, podemos dizer que ele foi um príncipe Rajput da casta governante do norte da Índia. E o mestre Kuthumi, um brahman de Caxemira, ligado ao budismo tibetano. Existem muitas informações sobre as reencarnações, prováveis reencarnações de cada um, mas eu não vou entrar nesse assunto. Agora, esses mestres, para ajudar a humanidade, eles trabalham
no plano manifesto, através de agentes diretos. Diretos e indiretos. Os diretos são geralmente seus discípulos aceitos e iniciados, como era o caso da senhora Blavatsky pelo mestre Moria. Mas eles nos falam que qualquer homem sincero de coração, sem objetivos egoístas e que trabalha em sintonia com os objetivos do mestre, pode ser usado por ele e receber inspiração e força de uma fonte da qual seu cérebro físico seja totalmente ignorante. Eles enviam seus agentes humanos e convidam, inclusive, aqueles cuja intuição esteja suficientemente desperta para colaborar. Bom, se diz que eles levaram mais de 100 anos para encontrar a pessoa que poderia ser a ponte entre eles e a humanidade, né? Nesta grande missão. Em toda a raça humana, só uma única pessoa demonstrou possuir características suficientes, né, necessárias para ao menos tentar desenvolver essa missão. Essa pessoa foi, evidentemente, a senhora Helena Petrovna Blavatsky. E o mestre nos diz, ela possuía dons extremamente excepcionais, apesar de ter certos defeitos pessoais. Evidentemente, ela era humana, mas foi ela que demonstrou ter a força, a determinação suficiente e a entrega absoluta para levar a cabo essa missão. Nós não vamos entrar na história da senhora Blavatsky, né? Mas é importante mencionar que ela conheceu seu mestre desde pequena, em sonhos, até encontrar fisicamente com ele numa exposição em Londres. E aceitar trabalhar para a humanidade. Ela viajou o mundo inteiro em busca de conhecimento, foi sendo treinada, inclusive por muitos anos na Índia, no Tibete. Pela intervenção dos mestres, ela também conheceu o coronel Olcott, para juntos dar início à sua missão. Assim, os mestres aprovaram em 1875 a criação da Sociedade Teosófica, como um núcleo da fraternidade universal. Sua meta é a filantropia, isto é, servir ao homem não para desenvolver poderes psíquicos, nem produzir fenômenos. E o mestre faz questão de dizer que o termo fraternidade universal não é uma frase idílica, mas a única forma segura de fomentar a moralidade universal. E que falta faz nestes tempos. Então, por que eu falei de escolas de mistérios? Porque os conhecimentos que seriam revelados através de Blavatsky formavam parte desses conhecimentos ancestrais antes revelados a poucos. Mas, a partir daquele momento, apesar dos cuidados, né, seriam levados a público, o que significava um risco. O mestre, ao repassar conhecimento oculto, tinham como objetivo ensinar a humanidade a se libertar das crenças teológicas. Olha a briga que começaram. E ensinar a humanidade a confiar em si própria, lembrando que a chispa divina habita no coração de todos. E que o bem deve ser feito porque é correto, e não em obediência cega a um Deus situado em algum lugar, fora ou dentro do universo. Assim, como sabemos, as dificuldades e problemas enfrentados foram muitos e de todos tipos. Desconfianças, críticas, difamações, doença, falta de recursos, etc. Inclusive dúvidas sobre a existência dos mestres. E sobre isso, Blavatsky comenta: há, além dos Himalaias, um núcleo de adeptos
de várias nacionalidades. Meus mestres, Mori e Kuthumi, e vários outros que conheço pessoalmente, estão lá, indo e vindo, pois eles estão todos em comunicação com os adeptos da Síria, do Egito e mesmo da Europa. E os chamamos de mestres, continua ela, porque são nossos instrutores. Deles recebemos todas as verdades teosóficas, por mais inadequadamente que alguns de nós possamos tê-las expressado e outros compreendido. Aí estamos todos nós, que muitas vezes nós não temos a capacidade de expressar certos conhecimentos, a nossa ignorância é maior e muitas vezes não conseguimos transmitir o que de fato o mestre quis passar. Ou muitas vezes também a pessoa que recebe o conhecimento não consegue perceber a sua profundidade, né? Mas nisso estamos todos trabalhando. E ela nos diz que os poderes que eles exercem são simplesmente o desenvolvimento de potencialidades que estão latentes em todo homem ou mulher, e cuja existência a própria ciência já começa a reconhecer. Por isso, podemos dizer que a sabedoria transmitida pelos mestres foi doada ao mundo através da senhora Blavatsky, pelos seus muitos artigos e as suas obras máximas, Isis sem Véu, Doutrina Secreta, Chave para a Teosofia e A Voz do Silêncio. Foi assim que recebemos informações sobre cosmogonia, antropogênesis, diferentes dimensões de manifestação, tanto no universo como os veículos do homem, entender que o divino habita em nós e que somos seres eternos, que somente trocamos de corpo de tempos em tempos, até alcançar o nível de consciência necessário para entendermos como partes do todo. Aprendemos sobre as diferentes raças e subraças que habitaram no planeta e as futuras que habitarão. Sobre as leis universais, das quais destaco como principais a do karma e a da reencarnação, temperamentos, a fonte das religiões, questões da física, interação entre mentes. Isto é, pode-se dizer que a formação da sociedade teosófica representa um marco na vida da humanidade, mesmo que ela própria não tenha percebido. Hoje, a física quântica e o avanço da ciência no geral veio a contribuir, esclarecer e confirmar todo o conhecimento que os mestres, através de Blavatsky e outros autores, nos legaram. Que, aliás, o mestre Kuthumi, na sua carta 65, comenta: a ciência moderna é a nossa melhor aliada. Ele já sabia que tudo isso seria, em um futuro próximo, desvendado. Outra fonte de ensinamentos foram as cartas dos mestres de sabedoria. Fato inédito, um ser desse gabarito espiritual trocar cartas com humanos, cheios de falhas, no intuito de transmitir conhecimento que chegaria a muitas pessoas. A importância das cartas é devido a ser a primeira vez que eles colocaram seus ensinamentos no papel. Só para ter um pouquinho da história, em 1880, Blavatsky e o coronel Olcott viajaram para Sri Lanka, né? E conheceram o jornalista britânico Alfred Sinnett, sua esposa, e o amigo Alan Hume. E, devido ao sério interesse de Sinnett, pelos estudos teosóficos, fez com que Blavatsky estabelecesse correspondência entre ele e os mestres. Portanto, poderíamos dizer que a entrada em cena dos mestres no Ocidente, isto é, que vieram a público, foi devido ao seu contato com o Sr. Sinnett. Os mestres tiveram contato
com os fundadores, através de cartas também, né, com os fundadores e principais colaboradores da Sociedade Teosófica entre 1880 a 1885. Agora, por que eles se utilizariam de pessoas assim simples, comuns? O próprio Mestre diz que porque eles seriam os que fariam melhor uso e passariam adiante, isto permitiria que muitas pessoas as conhecessem essas informações. A correspondência durou, né, com 4 anos aproximadamente. As cartas trazem muitíssima conhecimentos, né, de filosofia oculta, às vezes são situações históricas e pessoais. Se diz que é necessário, evidentemente, a intuição para poder assimilar a informação. Agora, outra questão que teve dúvidas, né, despertou dúvidas, foi a forma de receber essas cartas, já que elas costumavam aparecer das formas mais inusitadas, né? Eram materializadas por métodos ocultos. E a escrita mostrava estrias inclinadas de grande precisão. O próprio Sinet tentou publicá-las, né? Mas os mestres não consideraram oportuno, porque elas não, a troca de informação não tinha, em um princípio, esse objetivo. Porém, as cartas com conhecimento já tinham sido, inclusive, publicadas no The Theosophist. Até que, em 1923, o editor achou por bem publicá-las. Assim, podemos perceber que os conhecimentos sobre essa sabedoria ancestral foi sendo transmitida aos poucos, tá? Existem diversas cartas recebidas pelo coronel Olcott, da Fraternidade de Luxor, assinadas pelo mestre Serafis. Também há cartas dos mestres Moria, Kuthumi, para Blavatsky, Olcott, Leadbeater e outras pessoas. Inclusive, essas cartas se encontram em Adyar. Já as cartas originais entre Sinet e os mestres e Alan Hume estão no Museu Britânico, onde podem ser vistas, né? Agora, eu queria trazer só, como o tempo é muito curto, né, alguns fragmentos dessas cartas, quer dizer, alguma parte desses conhecimentos, para ter uma ideia. Aqui é o detalhe que se diz que o mestre Kuthumi sempre escrevia em azul e o mestre Moria em vermelho. O mestre pede nunca julgar através da experiência mundana, ou nunca se chegará à verdade. Infelizmente, é o que sempre fazemos. Tente entender com o espírito da intuição e da verdade, e não com a mente preconceituosa. Nunca julgue pelas aparências. Isso é para a gente lembrar todo dia. O principal objetivo da sociedade teosófica não é satisfazer aspirações individuais, e sim servir aos nossos semelhantes. E as mais elevadas aspirações pelo bem-estar da humanidade ficam manchadas pelo egoísmo se na mente do filântropo ainda houver uma sombra de desejo de autobenefício, tá? Ou tiver uma tendência para a injustiça, mesmo que ele não tenha consciência disto aqui. Então, isso aqui é aquela história. Se você quer ajudar, você quer servir, nunca tem que pensar em que vai receber em troca. É ajuda por ajudar, não pelo benefício, né? O custo-benefício. O verdadeiro movimento teosófico não está preso a nenhuma organização. Olha que interessante. Ele transcende qualquer agrupamento de pessoas, porque a sabedoria e a ética universal são intuitivas e podem surgir em todo lugar.
Isto é, a pessoa não precisa ser membro da sociedade teosófica para ser um teósofo, desde que ele haja com ética, com amor no coração, com altruísmo. E eles nos falam, o sol da teosofia tem que brilhar para todos, não para uma parte. E a gente vê que uma das questões mais positivas que teve a pandemia foi justamente poder utilizar-nos deste meio. Então, a teosofia cresceu porque levou a sua mensagem para todos os rincões do mundo. Então, quer dizer, as pessoas não precisam fazer parte do movimento teosófico, mas elas recebem o conhecimento. Cabe a elas utilizá-lo, claro. Quanto à natureza humana, em geral, ela é igual agora a como era há 1 milhão de anos atrás. Esse é um comentário de faz 150 anos e hoje continuamos no mesmo patamar, infelizmente. Orgulho e uma teimosa resistência à verdade, quando ela abala as suas noções prévias das coisas. Tais são as características da sua época. Continuamos no mesmo degrau, infelizmente. Que a própria humanidade é preguiçosa, né? Então, nós sempre vamos ter aquele medo de pular no abismo para experimentar uma outra coisa. Então, nós aferramos àqueles preconceitos que nós todos temos. Olhe ao seu redor, meu amigo. Veja os 3 venenos devastando o coração dos homens: ódio, cobiça e ilusão. E as 5 escuridões: inveja, paixão, excitação, preguiça e a descrença, sempre impedindo-os de ver a verdade. Isso aqui é para reflexão de cada um. Todos nós temos esses venenos e essas escuridões. Cabe ver em que grau e de que forma conseguimos combatê-los. Assim como a chuva não pode fazer frutificar a rocha, tampouco o ensinamento oculto surte efeito sobre a mente que não é receptiva. Claro, se você não se abrir a novas possibilidades, não adianta. E assim como a água aumenta o calor da cáustica, também o ensinamento coloca em impetuosa ação todas as insuspeitadas potencialidades latentes no aspirante. Isto é, se nós insistimos no estudo até a gente compreender profundamente o seu significado, aquelas potencialidades latentes que estão em nós vão nos permitir entender, de fato, o conhecimento, a sabedoria. Lembrando que conhecimento para a mente é como alimento para o corpo, destina-se a nutrir, mas necessita ser bem digerido, entendido, assimilado, e quanto mais lento for encaminhado, é melhor para o corpo e para a mente. Lembrando que a Blavatsky já dizia que temos que ler 10 minutos e meditar 2 horas. A gente faz o contrário. Os preconceitos devem ser vencidos passo a passo, não subitamente. A evolução tem que ter seu curso natural para não produzir monstros. Isto é, o caminho teosófico é uma missão e um desafio em que não faltam obstáculos. O mestre adverte àqueles que se dedicam às ciências ocultas. Uma vez começado o caminho para o grande conhecimento, duvidar é correr risco de perder a razão, parar e cair, retroceder e cair de cabeça para baixo num abismo. E aquele que quer saber como beneficiar a humanidade, tá? E acredita que é capaz de identificar o caráter das outras pessoas, tem que começar, antes de tudo, a aprender a conhecer a si mesmo e perceber o verdadeiro valor do seu próprio caráter. Quer dizer, aquela prepotência de que eu posso julgar os outros, primeiro temos que ver para dentro.
permanecendo sempre indiferentes quanto possível à dor moral e ao sofrimento físico, né? A gente tem que colocar sempre o elemento pessoal de lado para poder evoluir. E que seria o nosso eu, esse eu que nós queremos que evolua. O mestre diz que é só um hóspede passageiro, cujas preocupações são todas como uma miragem no grande deserto. Ele também nos diz que há homens que buscam conhecimento incansável, mas que não sentem vontade de ajudar o seu próximo com o que sabem. E disto vai surgir uma frieza, uma indiferença que o torna incoerente, em desarmonia com o próprio meio. E o mestre adverte, visto do nosso ponto de vista, o mal é muito maior do lado espiritual do que do lado material do homem. Como eles falam, o mal não tem existência, é apenas a ausência do bem. A própria natureza é destituída de bondade ou maldade, né? Ela segue apenas leis imutáveis, tá? Não é ela que cria doenças, mas o homem. E o mestre nos lembra, a origem de cada mal, seja pequeno ou grande, está na ação do homem, cuja inteligência faz dele o único agente livre da natureza. Ele também nos lembra que aquele que é colocado pelo karma com certas dificuldades na família, tá? E precisa de sacrifícios, enfim, é uma forma de ele cumprir a sua missão, tá? Que ele fala que é a melhor disciplina que o cumprimento do dever diário, né? Que é melhor caminho para a iluminação que a vitória diária sobre o eu. A última carta de Sinet, eu diria que serve para todos nós. Coragem, paciência e esperança, meu irmão. Agora eu gostaria de voltar aos mistérios e lembrar que a Escola de Mistérios de Eleusis, ao término da festividade, isto é, a busca da Perséfone e a descida ao Hades, é aparentemente um simples mito, mas para o conhecimento esotérico representava o mergulho no inconsciente para enfrentar nossa sombra e renascer para a luz. No final da apresentação do festival, os sacerdotes derramavam água no chão, significando o casamento da água do céu com a terra árida. A terra tinha ficado árida por causa do desespero de Deméter, né? Que finalmente daria o Filho Santo representado pelo trigo. A água do céu faz produzir a terra, o Filho Santo representado pelo trigo. Eu entendo esta alegoria da seguinte forma, como sendo a água santa vinda do céu, os conhecimentos trazidos pelos mestres. Essa foi a água que derramou sobre nós, sobre a humanidade, através da senhora Blavatsky, para a humanidade, que era a terra árida, que estava seca. E desta união recebemos a Filha Santa, ou Teosofia. Fonte de luz. Numa época de grandes desentendimentos no mundo, no Brasil, só o sentimento de fraternidade pode salvar a humanidade do colapso. Por isso eu acredito que a inspiração dos mestres está sempre presente e que nós somos os agentes encarregados de transmitir essa vacina que liberta a consciência do medo e da separatividade. Como diz o mestre Kuthumi, as linhas do nosso karma nos trouxeram até a sociedade teosófica,
a fim de auxiliar nas iniciativas interrompidas de vida anterior. Por isso, nós somos sementes dessa união, desse casamento, tá? Dos mestres e Blavatsky. Evidentemente que cada um diferente do outro por causa dos nossos filtros. Por isso, todos entendemos e vivemos a teosofia de forma diferente, apesar do ensinamento ser o mesmo. Tá? E o próprio mestre nos lembra, né? Que embora os métodos do ocultismo sejam basicamente imutáveis, eles tendem a se adaptar a diferentes épocas e circunstâncias. Ou seja, as situações de aprendizagem mudam, embora o ensinamento seja o mesmo. Então, meus amigos, nós lançamos as sementes que podem cair em terra fértil ou seca, mas temos que continuar. Mesmo assim, né, a teosofia continua viva, os mestres continuam nos inspirando. Hoje em dia, os conhecimentos milenares são de domínio público, como yoga, karma, reencarnação, etc. Sabemos que a humanidade é preguiçosa, mas nós temos que continuar apostando. Berta, eu Terminei. gostaria de, aproveitando esse momento de luz, antes de parabenizá-la pela exposição magnífica, porque em 40 minutos você conseguiu sintetizar o objetivo da Sociedade Teosófica Primevo, que é a fraternidade. Mas, antes disso, eu gostaria de acrescentar algo que eu entendo ser muito importante quando você disse somos todos teósofos. Teosofista. Sim, teosofistas. Eu acho o seguinte, outro dia uma pessoa me perguntou a respeito da necessidade de filiar-se à Sociedade Teosófica. Eu disse, não há uma necessidade. Só que, quando você se filia à Sociedade Teosófica, embora você se comporte como um teosofista, eu vou usar uma metáfora que eu acho bastante oportuna, você está sendo batizado dentro de uma instituição cuja egrégora que une-nos aos mestres de sabedoria nos coloca numa posição menos vulnerável, entende? Eu sinto assim, do que quando você está do lado de fora da instituição. Não, porque quando você está ligada à instituição teosófica por laços de batismo, tem um ritual cigano que as pessoas tocam o pulso uma da outra com laços de sangue, não é? Elas fazem um cortezinho próximo ao pulso e elas, então, colocam ali a sua impressão digital conectada. Acho que faz toda a diferença quando nós entendemos que essa fraternidade, ela não é comum, não é mais uma fraternidade, inclusive os nossos vínculos kármicos com irmãos de família, de sangue, muitas vezes indica resgate kármico, sendo que as nossas egrégoras, dentro da instituição teosófica, passa-me mais pelo Dharma do que pelo karma, que é diferente. Eu vejo com uma grande alegria a possibilidade de nós termos nos encontrado dentro da instituição teosófica, podermos doar o nosso tempo, os nossos estudos dedicados ao autoaprimoramento em benefício à causa. Essa atitude vai nos levar, em especial, ao amor aos animais. Eu observo, nós temos aqui presente a Regina Medina e a xará dela, que é a Regina Selle, que está aqui conosco agora. Essas duas gurias, elas estão dedicadas, querendo ou não, de uma forma ou outra, dharmicamente ou karmicamente, a resgatar
os animais da dor e do sofrimento. Isso passa muito pela fraternidade dos mestres, que nos indica que nós temos que salvar não somente a humanidade, mas primordialmente a nós mesmos de uma ignorância que nos leva a entender que nós não estamos separados nesse universo. Quando nós nos encontramos, me parece um alento para a nossa alma. Tipo assim, que bom eu te reencontrar, minha irmã. Há quantos anos? É uma afinidade que a gente reconhece de cara. Você olha para o irmão, observa-o, é como se você já estivesse reencontrando com ele num vínculo de passado, porque a afinidade é grande. Acho que é importantíssimo, é primordial que nós estejamos como membros filiados à Sociedade Teosófica. É diferente de você estar do lado de fora da instituição. Você sente um chamado para uma causa maior quando você se filia. Quando você já tem um impulso de filiar-se, você já está sendo chamado a ajudar a humanidade a resgatar a dor, o sofrimento, a ignorância daquele ser que sofre. Achei a sua preleção belíssima, maravilhosa. Você conseguiu, de fato, em pouco tempo, sintetizar o objetivo da Sociedade Teosófica, o motivo pelo qual nós estamos juntos aqui agora. Começamos essa live às 18 horas, são agora 18h53, ou seja, é em qualidade que a gente ganha, é tão curto tempo que a gente se dedica aos estudos, por tão grande o benefício, que eu entendo se valer a pena, sabe? Eu agradeço a presença de todos vocês. Antes de passar a palavra ao nosso irmão querido Marcos, que está aí junto, também vai estar corroborando com esse momento. E, ao final, eu gostaria de ouvi-los em dúvidas ou de acréscimos a esse momento, para mim, de tanta luz, até corroborando ao tema da nossa palestra, que é o seminário Os Mahatmas, Eterna Fonte de Luz. Então, vamos agora com o grande, querido irmão, ex-diretor do Instituto Raja, e hoje coordenador da região de São Paulo, que vai estar aí conosco, Marcos Eri. Um prazer tê-lo aqui pela primeira vez. A Estrela d'Alva o abraça fraternalmente e gostaria que esse encontro pudesse repetir mais vezes. Está, então, com a palavra. Obrigado, Tetê, pelo seu carinho, pelas suas palavras, pelo acolhimento que a Sociedade Teosófica e os nossos irmãos teósofos, se não têm, devem ter uns com os outros. E realmente essa é o motivo a postura dos mestres de sabedoria, né? Então, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade que a loja Estrela d'Alva de Juiz de Fora nos brinda para falar um pouco sobre os mestres de sabedoria. A teosofia, a Berta já fez uma explanação muito maravilhosa e eu vou procurar sintetizar um pouco mais por causa do nosso tempo também, né? Teosofia, ou sabedoria divina, é um termo utilizado por Amônio Sacas, né, no século III, pelos filósofos neoplatônicos de Alexandria. Resumidamente, é o conjunto de conhecimentos das causas do universo e do homem. Isto é cosmogonia e antropogênese. E a Sociedade Teosófica adotou do sânscrito seu lema: não há religião superior à verdade. Para todos aqueles que sentem o chamado
e que gostam de investigar as questões espirituais imbricadas com a ciência e com os poderes ocultos do homem. Esses conhecimentos nos instigam, nos convencem a investigá-los, pois eles se encontram em nosso interior. E é preciso encontrá-los, é preciso sentir essa vontade de conhecer esses conhecimentos, de poder até vivenciar, se possível. Só que algumas forças dentro do nosso corpo, no nosso psiquismo, impedem-nos, desmotivam-nos de estudá-los e embotam o nosso discernimento. Nós estamos sempre com essa luta entre o que gostaríamos de fazer e o que fazemos, né? De forma que é preciso força de vontade e o auxílio, aí eu digo, o auxílio, a inspiração dos mestres de sabedoria é importantíssimo, porque o nosso ego prepotente, ele é muito, tem um caráter muito duvidoso para as questões da harmonia universal, né? E o que podemos dizer desses mestres chamados de adeptos é que são seres humanos que já viveram algumas vidas no processo reencarnatório e se encontram espalhados pelo mundo. Então, nessa pequena reflexão, vamos falar sobre 2 nomes importantes entre os adeptos que foram os responsáveis para a formatação da Sociedade Teosófica. Todos conhecem o mestre Moria e o mestre Kuthumi, que insistiram dentro da fraternidade branca que pertenciam que era a hora de ajudar a humanidade transmitindo um pouco da sabedoria oculta para reorientar e, acredito eu, acelerar a caminhada evolutiva da sociedade. A fraternidade, a princípio, não concordou muito com eles, porque sabia como que ainda os sapiens estavam realmente presos a uma vida dual, a uma vida de separatividade e um predador contumaz, né? Então, assim mesmo, eles insistiram e procuraram, durante vários anos, uma mulher, um ser, um humano que estivesse dotado daquelas qualidades para uma missão muito grande dessa daí, né? De a gente levar ao mundo os conhecimentos teosóficos. Então, a história sobre a fundação da AST, sobre a figura de Madame Blavatsky, seus poderes latentes, sua fidelidade à causa, suas obras ficaram na história, que foi o começo com Isis Sem Véu, a doutrina secreta, a chave para a teosofia e a voz do silêncio. São conhecidas mundialmente. Aproveito esse espaço para falar sobre o subjetivismo que muitas vezes nos confunde sobre a vida dos mestres. A compreensão verdadeira da sua vida e missão e nossa responsabilidade. Eu diria que temos uma compreensão homeopática da vida. A capacidade de analisar nossa intenção e as ilusões dentro de nosso pequeno ego, apesar de nossos esforços ao meditar e estudar, como os mestres nos ajudam na compreensão desses ensinamentos que eles guardaram por séculos e finalmente foram sendo revelados. Não só através da escrita inspirada por Blavatsky, mas de muitos outros alunos que trilharam com grande fidelidade a escola teosófica, como o Coronel Walcott, o William Judge, Sinnett, Rudolf Steiner, que depois criou a escola antroposófica, Annie Besant, Charles Leadbeater, que era um vidente muito especial, que depois descobriu alguns na química oculta, alguns elementos que ele descobriu, depois vieram ser, a ciência veio a referendar, né? Krishnamurti, e muitos outros, como Gandhi, que conhecia a teosofia quando na Inglaterra, alguns gurus importantes assim chamados,
na Índia, como Yogananda, Vivekananda, e no Ocidente, seres especiais, como Jacob Boehme, São Francisco, Santa Teresa d'Ávila, Mestre Eckhart. E vou citar o Chico Xavier no Brasil contemporâneo, homens e mulheres de muita luz, em várias partes do mundo e épocas diferentes. Saio da história que contempla esses buscadores fantásticos e digo que em cada um de nós, ao sentir a admiração por esses seres especiais, ao sentir a alegria que todos esses homens e mulheres acima citados provocaram e ainda hoje provocam, é maravilhoso. O que aprendemos em psicologia é que há uma ressonância interna dentro da gente. Alguns teósofos de grande sensibilidade sentem uma semente de mestria dentro de cada um deles. E até cada um de nós sentimos que essa pérola, em alguns, já ilumina, em outros, aguarda para germinar. Então, todos nós temos uma semente de mestria, ainda às vezes, ainda sem germinar, né? sem dar esse start. E ela pode crescer em nossas vidas e revelar qual o sentido maior da vida, pela qual nos desafia em nossos corpos. Qual seria uma pista para investigar nosso interior, tomando cuidado para não nos deixar infectar por uma contaminação maiávica? O que está à nossa frente após a iniciação de cada um, em especial os que se propõem trilhar a senda, e quando aceitos pelos mestres, passam pelo processo de um karma acelerado. Muitos desistem do caminho, outros permanecem firmes, e as coisas, o mundo vem fazendo vem cuidando dessa forma dos sapiens há milênios, não é? Uma vida engolindo, às vezes, a outra vida, um reino dependendo de outro reino, sacrificando outro reino. Ela pode crescer em nossas vidas. Como é difícil nos colocar diante de uma autoavaliação, ignorar o que nosso ego pequeno, que ao nos pregar uma peça, faz-nos sentir onipotentes e desequilibrados, ao invés de humildes em harmonia. Como espera a espiritualidade? Como é fácil cair do cavalo, como diz uma expressão popular. Sinto que existe uma prova necessária de autoavaliação que cada um de nós deve fazer sobre a própria conduta. Os gnósticos tinham um termômetro que dava uma real dimensão da verdadeira compreensão de si mesmos e da vida, no meio do qual viviam. Era o discernimento espiritual, a intuição, o insight, o flash de abertura da consciência, revelado num instante que os acometia quando se ajoelhavam diante da força maior, ou quando eram possuídas por ela. Para os cristãos era Jesus, para os budistas o Senhor Buda, os hindus o Senhor Krishna, para os maometanos a revelação de seu profeta maior, Maomé, cuja âncora maior e raiz de todas as coisas era Alá. Então, eu acho que isso é muito importante a gente considerar dentro de uma grande fraternidade universal. À medida que sentimos os destaques desses seres especiais, percebemos que no nosso mundo pós-moderno há um afastamento dos sapiens que desestabiliza o planeta, com a descoberta da ciência sem a sabedoria necessária, prenunciando um final desastroso, como estamos vivendo agora com relação ao clima, né? Entretanto, para o físico quântico da atualidade, sentirmos-nos unos pode ser sentir a unidade com esse campo etérico, com esse éter universal, buscando a presença desse Deus sem asas, que está no ar que respiramos, no eterno fluir que une tudo em todos. Como ao intuir os campos morfogenéticos,
que Sheldrake pesquisou com muita habilidade e competência entre os reinos. Acredito que nós, que pertencemos à sociedade teosófica, temos em pleno século XX, na meditação, na oração, que pedir a abertura da nossa consciência, respeitando o histórico dessas mestrias do século XIX, XVIII, XVII, XVI, e a maneira como essas pessoas prepararam o caminho teosófico para a época atual. Todos foram muito importantes nessa caminhada. A tônica hoje é a da cooperação, reconhecendo uma unidade na diversidade. Então, quando se fala em ecumenismo, é uma coisa muito séria e pouco levada em consideração ainda na humanidade, né? Eu diria que é como essas promessas nas COPs dessas reuniões do meio ambiente, que todo mundo promete, assina a carta de intenção e depois sai de lá e as coisas viram fumaça. Uma unidade de objetivo ou propósitos com diversidade de expressão, métodos, características. Portanto, precisamos muita tolerância crescente na esfera do conhecimento e cooperação na esfera da ação, para ver concretizada a fraternidade universal ensinada pelos mestres. E os mestres conhecem tudo isso e sabem como é que está o termômetro humano. Sabemos que o objetivo fundamental da sabedoria divina, ou teosofia, é espalhar sementes nos corações dos homens, que germinarão a seu tempo, e sob circunstâncias propícias, levando-nos a uma reforma saudável, capaz de oferecer à humanidade maior felicidade da que ela até agora conheceu. Lembrando que não se trata apenas de passar um tipo de conhecimento ou informação, mas também da energia que está sendo transmitida através do nosso trabalho, com uma linguagem com qualidade e intensidade, porque os ensinamentos da sabedoria divina não são apenas palavras, discursos, mas sim uma chama viva, em que é preciso nos queimar por dentro, que acende e passa de um para outro. Podemos dizer que é um tipo de batismo que abre nossa consciência, como a TT estava falando agora, né, da egrégora. A gente tem que pertencer à egrégora, tem esta vantagem, porque é uma força muito forte que nos traz uma luz incriada, que nos permite abrir o coração e a vida para uma forma de ser, uma transformação interior. Esse Cristo interior, ou Atma, ou fogo Logos de Heráclito, que habita em todos nós, essa parte espiritual que sentimos e manifestamos, cada um munido de educação, línguas e culturas diferentes. Eu lembro muito bem do Pentecostes, quando os apóstolos se reuniram após a morte do corpo de Jesus, a crucificação. Eles reuniram lá em Jerusalém e o Espírito Santo desceu naquele ambiente, naquele cenáculo, e ali haviam medas, judeus, romanos, gente de todas as gregos, gente de todas as nacionalidades, e todos falavam línguas nas suas próprias culturas, e todos entendiam o que o outro estava falando. Quer dizer, a força, ela transcende esta separatividade, essa barreira cultural, esse é meu, isso não pode, isso aqui pode. Então, eu acho assim, esses manuais de instrução, muitas vezes, nos atrasam na compreensão maior de um sentimento universal. No caso da teosofia, temos uma fonte de conhecimentos que abrange ciência, filosofia, poderes ocultos do homem, aceitação das diferentes raças e credos, prática de yoga, meditação, tudo para abrir a consciência para outras formas de perceber e olhar o mundo e trabalhar a separatividade. Separatividade esta que afasta tanto pessoas como grupos,
que acreditam só no seu corpo doutrinário, o que causa um mundo explosivo, um sapiens mais predador ainda e formatado com alto grau de destruição. Por isso, o trabalho dos mestres de sabedoria, que compreendem e enxergam com lucidez total esses entraves que surgem na alma dos homens, a sua falta de percepção, mesmo naqueles que já atingiram um grau maior de espiritualidade, muitas vezes escorregam, e escorregam feio. Seres chamados adeptos, cujas consciências estão em perfeita sintonia com a mente universal. Esses, sim, já passaram por toda essa evolução. É um perfeito entrosamento com as leis da natureza, compreendendo a química, a biologia, a física, a metafísica, a bioética hoje, atualmente, o desenvolvimento cognitivo, cuja marca maior é o da compaixão, que podemos compreender na Epístola de São João Apóstolo. Deus é amor. Pode-se dizer que a consciência desses mestres está na quarta dimensão, enquanto nós, a grande maioria dos humanos, estamos ainda mergulhados e tateando na matéria mais densa, na dualidade, na separatividade em nossa vida diária. Com consciência criadora, mas a nossa visão embotada e com muitas amarras para sentir a altura dos grandes voos que a visão e o sentimento do todo proporcionam. Certas manifestações em lugares e costumes aparentemente diferentes, nós diríamos que os portais de transição não foram plenamente transpostos, com exceções de alguns avatares dispostos após já terem esgotado o seu karma nesse plano terreno, e ao invés de usufruir o nirvana na sua plenitude, voltam para ajudar-nos. Nosso quaternário, no qual nos equilibramos, e a maioria nem suspeita que, além desses 4 corpos, nos habita de forma muito sutil uma chispa, o triângulo chamado de divino, nossos corpos eternos, Atman, Buddhi e Manas, o mundo das causas. Alguns humanos marcam passo na evolução e o eterno retorno é inevitável. Para ampliar essa consciência embotada, a maioria de nós precisam de algumas voltas ao planeta, reencarnando de novo. Talvez em algum planeta mais atrasado, ou nessa Terra mesmo. Não posso responder a um sem fundo desconhecido. Mas repetimos de novo os mesmos entraves arraigados no corpo. E temos que voltar até que as funções da espiritualidade que habita paciente como testemunha nesse triângulo divino se cumpram em nós. Até que as coisas que tiramos do lugar no campo maior voltem ao seu campo de entrelaçamento que desemboca na individuação. Se mergulharmos no interior do homem, considerando seu psiquismo, sua composição molecular, suas relações consigo próprio, com a natureza, com o outro e com o meio ambiente onde vive, com os manuais de instrução com que foi formatado na sua primeira infância, um buscador baseado nos sentimentos gnósticos a ele revelados durante séculos anteriores, sentir que a força das revelações de luz no caminho, o sentimento de consciência intensificada, sentida por nós hoje, trazendo-nos a gloriosa visão do todo, ou melhor, formatando a sua individuação de acordo com algumas escolas. Isto é, até percebemos que todos fazem parte de um plano universal, aguardando, trabalhando para encontrar nosso ponto de equilíbrio pelo chamado processo kármico, e não resistir, trabalhar nascimento e morte como partes do todo. Até que aceitemos o nosso corpo não como uma parte insignificante e transitória, mas como um veículo do Espírito Santo,
como ensinou o Mestre Jesus, e necessário para a nossa evolução. Falo aqui como aprendiz egoísta, com estreita visão sobre o que os mestres significam. Tateando em palavras, esperando que minhas palavras possam vir de uma consciência conectada, ainda que de forma estreita, na consciência maior. E que ela, através de uma comunidade ostentando alto grau de perfeição, nos inspirem e ajudem a ajudar o ambiente caótico que nos habita, tanto no coração como nas complexidades do corpo, cuja metafísica nos deixa, juntamente com a ciência dita oficial, como a única voz confiável. Acredito que o trabalho desses mestres de sabedoria nos inspiram a executar magistralmente o trabalho de burilamento e integração dessas forças que habitam em cada um de nós. A ignorância vinda de um outro portal, que também nos habita, podendo ser chamado de sombra, palavra carimbada por um mestre que durante anos investigou a si mesmo, o seu psiquismo, a alma e a alma animal. Gustav Jung, que era preciso que cada um conseguisse realizar, dizia ele, o processo de individuação. Compreendo esse processo como a fusão de nossa alma animal com o nosso corpo, após realizado o detox necessário para sentir a chamada da mística que tiveram várias pessoas na história da humanidade. E acredito que firmemente é o processo desses mestres de sabedoria que inspiraram e inspiram a união da Babel humana, ainda recheada de separatividade e barbárie. Nós precisamos acreditar e querer ir ao encontro dessa sabedoria oculta, sentir os lampejos da profundeza e verdade, procurar distinguir o que é o nosso ego prepotente falando e o que é o nosso ego divino, a nossa luz incriada, a nossa gnose intuitiva falando dentro de nós. E querer essa ajuda, assumindo nossa parte e responsabilidade no engajamento desse processo. Essa é a chamada pedra filosofal, tão buscada simbolicamente pelos cavaleiros do Graal, pela alquimia, na combinação exata dos elementos, cujo toque de perfeição está no todo, no estado místico dos sufis, no seu trabalho de busca da iluminação, nas circunvoluções praticadas nos seus exercícios, na sabedoria indígena, da mistura de ervas que produzem um estado de consciência intensificada, que o xamanismo bem conduzido, bem sábio, conhece bem. No estado xamânico de nirvânico, pelos hindus e budistas, ou no estado de graça dos cristãos. Podemos dizer que através de todos esses caminhos, chamados de místicos, onde esses mestres de sabedoria conseguem inspirar nossa vontade ou Atma, e cada um que faz do todo, mas a porta de entrada, a intuição da pérola que habita em cada coração, é uma tarefa individual, que cada um precisa descobrir dentro de si. Dispormos-nos a trilhar e sentir a união total do ser no todo. Meu intuito nesses minutos é o poder dizer a vocês o que percebo em mim, na hora que estou lendo sobre esses extraordinários seres. Falo sobre os mestres de sabedoria, baseado na minha compreensão individual, intelectual, e não baseado na inspiração de terceiros. Isso ajuda a matar e a analisar meu achismo. Sinto claramente quando minha mente se abre a seus conhecimentos e sua luz começa a iluminar um pontinho o meu entendimento. Minha intuição se aguça, mas às vezes sinto forças nessa hora que travam o meu caminho consciencial, quando tento mergulhar nas palavras do mestre, na minha intuição. E como percebo isso? Sinto sono, sem explicação racional. Ou esse adormecimento por mim sentido é uma trava de um outro portal, ou é um stop de minha consciência, travada por mim mesmo, meu corpo, meu ego pequeno e onipotente. Pula na frente
e fecho o canal da luz divina, que já me habita e não a encontro. Fico no discurso. Esse breu impede-me de ultrapassar a ambiguidade, a sombra que me reduz a uma visão de retina, bem diferente da visão indizível, sentida pelos iluminados, da luz incriada, a visão unitária do todo. Por isso, precisamos desenvolver a tolerância para a missão maior de harmonizar as classes numa sociedade mais justa. Os mestres continuam a nos inspirar e ajudam a harmonizar espírito e matéria, enquanto encarnados. Essa união é necessária para evoluir. Nossa reverência ao seu amor e compaixão, ao aperfeiçoamento das raças, do sapiens individual, fazendo-o compreender que somos todos partes de um todo. A teosofia encontra-se na essência dos sistemas filosóficos religiosos desde a antiguidade. É o ABC do Uno, tanto aqui no planeta como em todo o cosmos, constituído por trilhões de vazio, recheado de galáxias e planetas, estrelas, buracos negros, uma complexidade da mecânica celeste que atualmente o James Webb começa a revelar, desvendando o que antes parecia impossível à maioria da população da Terra. Espera-se que não formatemos o Holocausto e sintamos como Jung ao se referir ao patriarca Jó. Ele diz: Jó é Deus brincando com ele mesmo. Ora, se Deus está brincando com ele mesmo, ele é a criança e o adulto e tudo o que acontece no éter e no todo. Então, eu acredito ainda acredito que nós temos condições de evitar o final dessa nossa raça tão ainda carente de burilamento, de crescimento. A todos meu agradecimento profundo e aos mestres de sabedoria que nos ensinam o dom do amor e do conhecimento desentranhado da gosma do egoísmo e da separatividade. Namastê a todos. Marcos, que texto maravilhoso. Quem Obrigado. foi que escreveu? Fui eu mesmo. Foram os mestres. Foram os mestres que inspiram. Mas que coisa linda. Os mestres ajudam a gente. Eu não sou muito de ter minha atenção retida a textos longos, mas o seu texto me colocou dentro dele. Belíssimo. Obrigado. Eu me sentindo a vibração do texto. Daí eu me contextualizei dentro. Maravilhoso. É isso aí, o que você disse, é realmente o escopo da sociedade teosófica, a bênção que nós recebemos dos grandes seres, dos santos seres. Achei de uma riqueza, de fato é uma luz no caminho. E você foi iluminado ao escrevê-lo, muito bonito, maravilhoso. Obrigado. Eu até gostaria de ouvir algum desses nossos irmãos, mesmo que estejam aí com a câmera fechada, que possam se pronunciar e falar alguma coisa, ou agregar, ou acrescentar, ou tirar algumas dúvidas, porque sempre aqui a TT, presidente da Estrela d'Alva, com a palavra. Isso não está muito correto. Eu gostaria de estar podendo ouvi-los também, né? Simbora, coragem, gente. Pois é, TT, eu gostaria só de completar, parabenizar o irmão, que foi um texto realmente, como você disse, belíssimo, e a irmã também que fez a exposição, uma explanação excelente. Maravilhosa. Só temos que agradecer, e é como ele disse, nós somos inspirados pelos mestres, porque dentro do que eles falaram, irmã, eu tenho que lembrar um estudo que eu fiz há pouco tempo e apresentei uma palestrinha lá na minha loja de origem, loja Himalaia, lá em Niterói, sobre a abertura da nossa mente para nossas visões espirituais. Como ele diz que nosso ego é muito pequeno e nos prende aqui nessas coisas materiais.
Então, essa abertura do Antakarana foi o tema da palestra que eu fiz lá, que através da meditação, e mesmo quando a gente está constantemente, através das orações, das preces e as meditações que a gente faz constantemente voltado para isso, parece que essas inspirações desses seres mais elevados, da parte divina da natureza, não é? Que não podemos dizer que são só dos mestres, grandemente dos mestres, que nós somos da sociedade e pertencemos ao movimento mais interno, mas também das próprias forças positivas da natureza. Então, essa inspiração chega até nós, como ele acabou de dizer mesmo, e a gente tem condições de expressar esse texto, que foi excelente, irmão. Parabéns. Gostei Obrigado, demais. obrigado. Você vê como eu fui, quando a TT fala desse texto, ela fala assim, esse texto é seu, não é meu, esse texto é sempre uma inspiração dos mestres que usam o nosso corpo, o nosso psiquismo, a nossa vaidade, que conhece bem o nosso ego egoísta, prepotente, e às vezes nos dá alguns lapsos de iluminação e uma pseudo-humildade, porque, no fundo, quando a TT fala assim, gostei muito do seu texto, foi você? Foi eu. Já logo o ego pula na frente e fala assim, não, foi eu. Então nós somos assim muito complicados nesses estudos teosóficos, porque nós temos um corpo, aquilo que os hindus chamam de os kleshas, né? E o quaternário, mas nós precisamos, Deus usa esse corpo, o divino usa esse corpo para ele poder, o Ângelo Silésios, um poeta da Idade Média, dizia o seguinte, Deus precisa de mim. Quer dizer, Deus precisa de mim é uma metáfora, porque, na realidade, Deus fez o projeto humano através dos construtores e realmente já sabia como nós fomos infectados por uma ilusão maiática, né? E que todos nós chamamos de uma sombra, e a Igreja Católica chamou de demônios, e outros chamam de cada um, a Ahura Mazda, os zoroastristas. Quer dizer, a gente tem que ter essa consciência para ir se trabalhando homeopaticamente. E é isso aí, e é difícil isso aí, não é fácil, não. Às vezes vão precisar de muitas vidas. Muitas vezes. Obrigado por vocês. Alguém mais gostaria de falar, Berta, com a palavra? Você foi curioso porque você mencionou que pertencer à sociedade teosófica, né, a egrégora, é um chamado, né, que a gente recebe. E Marcos tocou justamente nisso, né? É o chamado e é um batismo, né? Porque quando você transmite esses conhecimentos, é tipo a transmissão de uma chama, é aquele batismo, porque você realmente está convicto daquilo que você está passando. Talvez não seja da melhor forma, por causa ainda da imaturidade, mas você passa com essa vontade, né? Então, foi sincronicidades, né? Sincronicidades. Tocou no chamado e no batismo, Sim, assim eu sinto a Sociedade Teosófica na minha vida. A teosofia é essa luz a que o Marco se referiu tão belamente. Né? Eu faço minhas palavras suas, querido. É uma luz incriada, TT. Nós, nesse trabalho que nós estamos fazendo, de meditação, de estudo, de dedicação, estamos abrindo a nossa ponte do arco-íris, que é o terceiro canal do nosso chakra laringeu, que nós estamos abrindo aos poucos
a ponte do arco-íris que vai nos dar esse caminho do Antakarana, que vai nos permitir a nossa visão espiritual, que já está começando a florescer Com certeza. Ô, nesses gente, lados. alguém mais gostaria, se arriscaria, se encorajaria a falar? Daniel Carvalho, gostaria de fazer alguma colocação? Seria bem-vinda. Eu só tenho a agradecer a apresentação de hoje. A Berta foi maravilhosa na sua síntese sobre os mestres. Foi fantástico, foi maravilhoso. E essa finalização pelo Marcos também foi fantástica. Fechou com chave Muito de ouro, né? inspirada, muito grato. Então, eu fico a todos pela oportunidade de estar aqui. Gratidão pela presença, somando luz para nós, não é? E quem mais Naturalmente. gostaria de se arriscar, gente? Vamos lá. É uma oportunidade, né? Da gente compartilhar o que está sentindo. A gente troca figurinha. Ah, com certeza, Né? certamente. Ó, eu sou a Márcia Angelini aqui da loja Paz Profunda, da Berta, do Marcos, e nossos irmãos Berta e Marcos, né? Eu gostaria de cumprimentar o Marcos, a Berta, pela colaboração, né, que estão dando em outras lojas, né? E sempre a sua colaboração sempre brilhante, né? E sempre trabalhando pela causa teosófica. Queria cumprimentar, dar os parabéns, gostei muito, e logo, logo nos encontraremos, porque hoje é dia de reunião de estudos, né? Daqui a pouquinho. A Márcia é a nossa presidente da loja. Parabéns, Márcia. Que satisfação você ter esse casal iluminado com vocês aí, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Bem, eu gostaria, então, de aproveitar esse momento de luz, agradecer a presença de vocês todos, em especial ao Marcos e à Berta, pelo aceite ao nosso convite, e eu gostaria de tê-los novamente para o ano. Nós estaremos juntos nesse seminário ainda, com esse público maravilhoso que está aqui conosco, na próxima semana, dando seguimento a este mesmo tema, desta vez com a Tisa, de Curitiba. Ela também vai prosseguir, dando um outro enfoque, trabalhando os Mahatmas e a Eterna Fonte de Luz, e nós vamos encerrar esse momento de seminário com o Ricardo, fazendo o fechamento dele no dia 23 de novembro. E aí nós encerraremos o ano e regressaremos em março do próximo, após o Carnaval, não podia deixar de ser. E então eu já convido previamente, inclusive esse casal lindo, maravilhoso, para seguir participando conosco dos outros episódios até o término, se fosse possível, já que vocês o introduziram, né? E agora eu vou pedir a vocês dois para fecharem com uma prece, pode ser? Pode ser. Berta. Bom, então vamos fechar os olhos. Vamos respirar profundamente. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, podendo aproveitar dos conhecimentos dessa fonte de luz que os mestres nos legaram e que de alguma forma nós tentamos colocar na prática. Então, respirando lenta e profundamente. Ouvido oculta, que vibras em cada átomo. O luz oculto, que brilhas em cada criatura. O amor oculto, que brilhas em cada criatura.
Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. Namastê. Namastê. Troquei as palavras. Mais uma vez, gratidão. E nós ficamos por aqui nos despedindo com muita luz no coração de cada um. Que o Espírito Santo siga iluminando as nossas mentes, nos colocando em posturas de receber esses insights maravilhosos, para que juntos sejamos realmente uma família de luz. Gratidão a todos. Gratidão. Namastê. Obrigado. Até a próxima vez. Até Até a próxima.